Graça e paz. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em João capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. João 8, 31. Eu vou fazer essa leitura na nova versão internacional. A nova versão internacional, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Pai querido, pelo Teu Espírito e por Tua Palavra, fala aos nossos corações, para que Cristo Jesus seja glorificado e nós sejamos edificados. E vidas sejam salvas, para a glória do Teu próprio nome, por Cristo. Amém. Vocês sabem que lei é esta? Lei João Alfredo de Oliveira? Se eu perguntar ao professor Jorge Tchernev, ele vai me dizer que lei é esta, porque foi ele que me disse o nome desta lei. Nós, essa semana agora, vamos comemorar 116 anos da libertação dos escravos. A lei chamada Áurea, que foi precedida de outras leis, a do ventre livre, a dos sexagenários, e diz o professor Jorge, todas elas assinadas pela princesa Isabel. O imperador nunca assinou nenhuma dessas leis. Ele sempre estava fora quando acontecia a assinatura de uma dessas leis. E no dia 13 de maio, 116 anos de uma assinatura de uma lei que trouxe a libertação dos escravos neste país. Porém, bisnetos e trinetos de escravos ainda vivem com uma mentalidade de escravos. Depois de 116 anos, ainda encontramos política escravagista ou escravista
E ainda encontramos mentalidade escravizada. Pessoas que têm uma compreensão de escravo. Parece que aquela história da Bíblia de terceira e quarta geração, até que seja mudado o modo de pensar, que desague a mentalidade dos pais nos filhos. Anos se passam para libertar a mente da pessoa. Nós somos um país colonizado e temos mentalidade de colônia. Mesmo que o Brasil tenha se libertado do jugo português em 1822, a nossa mentalidade é de país colônia, subalterna. Precisamos muito tempo para a libertação da mentalidade. O padre Michel Croix, no seu livro Poemas para Rezar, que eu o tenho como meu companheiro desde 1965, já despencando páginas. Ele tem um poema, dos seus muitos poemas, oração, que diz mais ou menos assim: Tu me escutas, Senhor? Sofro de modo atroz, encarcerado em mim mesmo, prisioneiro de mim mesmo, só ouço a minha voz, só enxergo a mim próprio, e por trás de mim só o sofrimento existe. Tu me escutas, Senhor? Liberta-me do meu corpo, ele é pura fome. E tudo que ele toca com os seus grandes olhos incontáveis e com suas 1000 mãos estendidas, crispadas, é sempre para se apossar e tentar acalmar seu apetite insaciável. Tu me escutas, Senhor? Liberta-me de meu coração, ei-lo todo enfunado de amor, mas enquanto penso que amo loucamente, entrevejo coberto de vergonha que através do outro é ainda a mim próprio que amo. Tu me escutas, Senhor? Liberta-me de meu espírito, está cheio de si mesmo, de suas ideias, de seus julgamentos, nem sabe dialogar, pois nenhuma outra palavra o atinge senão suas próprias palavras. Sozinho, me aborreço, me canso, detesto-me, enojo-me a mim mesmo. Há quanto tempo me reviro em minha mísera pele, como num leito de doente do qual quisera escapar. Tudo me parece mesquinho e feio, sem luz. É que nada posso ver que não seja através de mim mesmo. Sinto-me prestes a odiar os homens e o mundo inteiro por puro despeito, já que não os posso acusar. Quisera sair, quisera andar, correr para um outro país. Sei que existe alegria, via cantar em alguns rostos,
Sei que rebrilha a luz, via iluminar certos olhares. Mas, Senhor, não consigo libertar-me. Gosto da minha prisão, ao mesmo tempo que a odeio, pois eu sou minha prisão e me amo. Amo-me, Senhor, e tenho náuseas de mim. Nem encontro, Senhor, a porta de mim mesmo. Arrasto-me às apalpadelas, às cegas, esbarro em minhas próprias paredes, em meus próprios limites, firo-me. Sinto dores demais e ninguém sabe, porque ninguém jamais entrou dentro de mim. Estou sozinho. Senhor, Tu me escutas? Senhor, mostra-me a minha porta, toma-me a mão, abre, aponta-me o caminho, a estrada da alegria, o sendeiro da luz. Mas Senhor, Tu me escutas? Tu me escutas? Meu menino, eu te escutei. Causas-me dó, me fazes pena. Há tanto tempo que espreito tuas persianas cerradas. Abre-as. Minha luz te há de iluminar. Há tanto tempo me posto à tua porta trancada. Abre-a. Me encontrarás à soleira. Eis que eu estou à porta. Eu te espero. Os outros te esperam. Mas tu tens de abrir. Tu tens de sair. Por que te trancas? Por que ficar prisioneiro de ti mesmo? És livre. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Não fui eu quem fechou a tua porta. Não serei eu quem a possa descerrar. Pois és tu que de dentro aguardas fortemente aferrolhada. Prisioneiros de si mesmos. Quantos escravos ainda vivem hoje? A Lei Áurea foi assinada. Mas muita gente durante muitos anos não sabia. E por mais de um século, gente viveu nesse grande Brasilzão, enfurnado dentro das matas, ainda com medo da polícia, com mentalidade de escravo. Não sabia. Ainda hoje, 2000 anos se passaram, e lá na cruz do Calvário, um decreto foi assinado com sangue, e a liberdade foi promulgada, e tanta gente vive enganada, presa num cárcere da sua própria mentalidade. Somos reféns de uma mente miúda. Jesus chamou os discípulos que haviam crido nele e disse para eles: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertá-los. Libertá-los de quê?
Os discípulos de Jesus não sabiam que eles eram escravos. Veja o verso 33 do texto que nós estamos em cima, que é João capítulo 8. Vamos ver o verso 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? De um modo geral, os escravos não se reconhecem escravos. A coisa mais difícil para o tratamento de uma pessoa que porta uma doença psicológica é ela admitir que a possui. Eu poderia dizer que no momento em que ela admite, 50% do tratamento já está completo. Metade. Só o fato de admitir que sofre de alguma desordem já é meio caminho da estrada. Grande parte das nossas vidas passa se justificando pelas nossas faltas. Por que você fez isso? Eu fiz isso porque todo mundo está errado, menos eu. Nós somos prisioneiros de uma memória de culpa, de transferência. Passamos para o outro a responsabilidade do nosso próprio problema. Somos escravos. Eu não tenho coragem de dizer o que eu sou. Diz o padre Powell, porque se eu disser quem eu sou, você vai me condenar. E por que eu hei de ser condenado por você se eu já fui liberto por Jesus? Eu tenho medo de dizer quem eu sou, porque você não vai me aceitar. Mas se eu já fui aceito por aquele que aceita as pessoas com a sua graça, por que eu hei de permanecer num cárcere da sua opinião? Ainda que eu tenha medo de você, eu tenho certeza de que Jesus me aceitou. Meus queridos, nós vivemos fugindo com a nossa memória. Eu nunca fui escravo de ninguém, aquele povo era mentiroso. Era uma história de escravatura após outra. Foi escravo dos egípcios, foi escravo dos assírios, foi escravo dos babilônios, foi escravo dos persas, foi escravo dos gregos e agora é escravo dos romanos. Nunca fomos escravos de ninguém. Pergunta um bêbado se ele é bêbado. E ele diz assim: eu largo quando eu quiser. Mas isso já é parte da embriaguez. Eu deixo quando eu quiser, não deixa. Somos escravos. E escravos de uma mentalidade miúda. Nós vamos começar a mexer aqui sobre este prisma. A silhueta de um escravo. Como identificar a escravatura na nossa vida? Como perceber que nós somos verdadeiramente escravos? Mentalidade de escravo. Vamos dar uma lida no texto do verso 37. 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles diziam assim: somos livres, nunca fomos escravos de ninguém. Entretanto, queriam matar e queriam apedrejar.
era escravo de quê? Escravo de quê? Do ódio? Só quem mata é quem odeia. Quem ama não mata. Se você já ouviu essa expressão, matei por amor, lembre-se que isso é tão falso como uma nota de R$4. Eu não digo de 3 porque já corre por aí uma de 3. É falso. O amor não mata, o amor não sufoca. O amor não exige que o outro seja o que ele não é. Todo cabresto demonstra falta de amor. E todo ciúme mostra que você nunca entendeu o que é amor. É escravo. Escravo de paixões. Mas ninguém reconhece que é escravo. O modelo da escravatura vem. Queriam matar Jesus, queriam apedrejar Jesus, e dizem, nunca fomos escravos de ninguém. Ah, como o tal vitimismo é um assunto terrível. Vejamos o verso 38. A vítima de um modelo de fazer as coisas que aprendeu na forma do seu próprio pai. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Eu não posso ser alguém além da minha tradição. Eu trago as marcas do Piauí no meu corpo. Foi tão bom lá em Miami quando eu falava e aquela cearense gritou de lá: eita, nordestino retado! A tua voz te condena. Eu trago na voz a linguagem de um povo, de uma tribo, de um grupo, de um pensamento. Minha infância foi marcada lá. Por isso que eu chamo aquilo de paraíso. São 600 sítios arqueológicos só na região da Serra das Confusões e na Serra da Capivara, lugar que encanta. Mais antigos sítios arqueológicos do mundo, provavelmente o Jardim do Éden está por ali. Trago as marcas, ninguém pode tirar isto. Escravo de uma mentalidade, de uma terra, de um povo, isso vai para a sepultura. O cavaco nunca cai adiante do pau. Fica sempre muito próximo a ligação. Onde você aprendeu as coisas que aprendeu? De quem é o seu pai? Quem é a sua origem? De onde você está tirando o seu linguajar? Gemido é linguagem de escravo. Escravo não canta, escravo geme. Não vamos olhar aqui, mas o Salmo 137, eles penduraram as harpas nos salgueiros, às margens lá dos rios da Babilônia. Eles não podiam cantar o cântico de Sião na terra de estranha, porque eles eram escravos. Escravo não canta, escravo geme. Há um arrolhar na vida do escravo, um gemido, parecendo assim uma coisa...
Estás gemendo, meu irmão? Quando? Quando criticas o outro, é a inveja, é o despeite, a murmuração, a fofoca, sinais evidentes de que vives dentro de um cárcere. Estás encarcerado? Como disse o padre Michel Coir, trombo-me nas paredes de mim mesmo, cadê a porta? Onde está a porta para eu sair deste rema-rema de lamentações e de lamúrias, de reclamações? Saindo um dia pelo corredor desta nave, encontrei 3 membros desta igreja conversando sobre a crise. A crise havia pegado fogo, pior do que a fornalha de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eles estavam lá, e não viam nenhuma esperança. E eu cheguei perto, e ouvi os unir da voz. E disse, meus irmãos, o que vocês estão fazendo? Nesse tempo, o governante era Fernando Henrique, coitado. A mãe dele não se salvava. Era simplesmente farpa para tudo quanto era lugar. Eu disse, vocês estão derrotados. A firma de vocês é um fracasso porque vocês são um bando de derrotados. Dá licença. Quem gosta de carniça é o urubu. Quero sair deste meio. Pastor, volta aqui, não cheira mal. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz para os que estão perto e para os que estão longe. E eu os sararei, diz o profeta Isaías. Mas a linguagem, ela detona. E ela diz o que vocês são. Vitimismo é uma prisão terrível. Mentalidade de escravo, lei áurea assinada, podendo viver com liberdade, mas ainda vive escondido na senzala. A feijoada é de rabo de porco e de focinho de orelha. Não tem paio, não tem linguiça, só tem as sobras. Tem cabelo cozinhando. É uma mentalidade de pessoas derrotadas, que não sabem que na cruz houve uma obra consumada, acabada. Tudo está consumado. Mas a gente vive gemendo, a bitola é apertada, é a destruição, um sofrimento. O outro passa num carro mais bonito do que o meu, eu vou ficar gemendo de inveja. Não consigo soltar um foguete e dizer, oh, como meu irmão vai bem. Alegrar com os que se alegram é difícil. Chorar com os que choram. Oh, como gente gosta de velório. Convida-me para o seu velório, e lá estou eu. Mas não me convida para a sua festa de promoção. Eu não posso ir. Não posso ir porque eu estou preso. Eu estou preso dentro do meu casulo de insignificância porque eu não posso celebrar com ele. Eu não posso festejar. O cotovelo dói. Vamos ler os versículos 39 e 41 de João 8.
Jesus está falando àqueles discípulos que haviam crido nele, dizendo: vocês, se permanecerem na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos de fato. Mas eles começaram a se defender e a se acusar. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Queridos, eu tenho pensado que a mentalidade de escravo caracteriza-se basicamente por uma atitude defensiva, autojustificatória e preconceituosa. Só quem faz parte do meu grupo tem o direito de pertencer à Igreja de Deus. Se alguém pensa de modo diferente, ou como preconceito, nós somos a descendência de Abraão. Nós temos a estirpe de Abraão. E Jesus disse: é verdade. Corre o sangue de Abraão em vocês, mas não corre a fé que Abraão teve em vocês. Fisicamente vocês têm uma descendência, mas espiritualmente vocês são mortos. Vocês são filhos do Dido. Vocês não sabiam que filho do Dido? É uma outra raça, que se incorpora de vez em quando numa forma espiritual quase parecida, seja gnóstica, seja judaizante, seja muito parecida, ela parece, tem forma. Pastor Thomas falou ainda há pouco sobre estes cristãos ou cristianizados. O que você é? Mexeu comigo. Você é um cristão ou um cristianizado? Está acostumado? E ele contou uma história que o Marcos Lucado conta de 2 filhos de um rei que estavam discutindo se o homem era um cavalheiro inato ou se ele era formado. E os 2 discutiram e o pai mandou que eles fossem procurar saber como é que um cavalheiro era, se ele nascia com essa tendência ou se ele aprendia. E aquele que cria que a pessoa era inata, não era aprendida, ele foi até um local porque soube que havia um gato que ficava sobre as 2 patinhas traseiras e levantava as 2 e com uma bandeja na mão ele servia as pessoas como se fosse um garçom. E lá naquele bar ele servia as pessoas, vestido de roupa de garçom. Mais do que depressa o príncipe comprou aquele gato engarçonado e levou para provar que com o treinamento, com a cultura, com o condicionamento operante, você forma de um gato um cavalheiro. E o outro procurou e não achou e estava se aproximando, mas um dia ele percebeu numa vitrine algo e comprou e não disse para ninguém, porque a história já corria por todos os lugares de que o filho que acreditava que o homem poderia ser feito por treinamento, lá pegou o presente e os 2 se apresentaram perante o pai e o outro soltou o gato, que o gato serviu o rei com uma bandeja cheia de chocolates e o rei ficou boquiaberto, quando de repente o irmão abre uma caixa e solta um bocado de ratinhos no meio da sala. E o gato perdeu a postura de garçom e foi para cima dos ratos para comê-los. E agora, natureza, você pode encapar, mas não pode
erradicar. O rato estava lá provando, o gato estava provando que era gato mesmo, não era, tinha forma de garçom, mas era gato. E ele então diz: a natureza precisa de um tratamento mais profundo. Religião não liberta homem nenhum. Nós às vezes nos enchemos de preconceito, somos descendências, somos isto, somos daquele grupo, mas você e eu já passamos por uma experiência real de libertação. Ou temos uma lei assinada, mas vivemos ainda como escravos, presos. O versículo 48 fala de algo intrigante. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? A mentalidade de escravo é delatora e futriquenta. Como é que a gente sabe que uma pessoa é escravo? Porque ele é dedo duro. Gosta de fofocar, de falar mal da vida alheia e xingar os outros. É escravo. Todo fofoqueiro é escravo. E o único lugar para um fofoqueiro melhorar um pouco é na fogueira assando, naquele rolinete do inferno. Você sabe que a Bíblia diz que tem 7 pecados que Deus odeia, e o último ele abomina. E o que abomina é aquele que faz contenda entre os irmãos. Isto é mais sério do que matar e roubar e adulterar. Às vezes a gente despreza. É um prisioneiro o fofoqueiro. Mas às vezes não sabe. Many years ago, um dia, sentado no gabinete, chegou alguém com a baba escorrendo pelo queixo da boca, canto da boca. Escorria aquela baba, a baba do vinho dos Borgias. Aquele veneno suficiente, Pastor Glênio. Tem um lânguido de espiritual e um lance de demônio. E aí começou a fofoca. De repente, empurrei a minha cadeira, dei um pulo e um grito e aleluia! O que está acontecendo, pastor? Acabo de receber uma bem-aventurança. Que foi? Bem-aventurado sois vós, quando injuriarem e mentirem e disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Dizem que há vacinas que precisam ser repetidas. Esta foi só uma única. Daquele dia em diante, Deus começou a agir na vida dessa pessoa de uma maneira muito profunda. E ela me disse anos depois, naquela cadeira, Deus tratou com a minha maledicência. É fácil sentar numa mesa e comer algo gostoso, mas comer a vida do outro, ou desprezar o outro, ou maldizer o outro, isso é prisão. Prisão da doida. Alcatraz já soltou muita gente. (53) de Isaías.
perdão, que diz Isaías. O versículo 53, é que 53 está a libertação. O versículo 53, a mentalidade de um escravo. Como é a mentalidade de um escravo? És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Eu quero gastar pouco tempo aqui, que nosso tempo está indo embora. Escravo, ele tem uma mentalidade atrasada e regressiva. Ele fica fixado naquilo que já ultrapassou, que serviu de um modelo num determinado momento. A verdade bíblica, ela é evolutiva, mas ela chega num ponto que aquilo passa e vai para o outro, e todas as coisas foram apontando para o ápice. Você sabe como é que chama o ápice? Por favor, diga. Cristo Jesus. Depois de Cristo não tem mais nada. E antes de Cristo tudo aponta para Ele. E quando chega ali, olha, quando Apolo batizava na água, e era preciso no caminho do Senhor, Áquila e Priscila precisaram levá-lo mais para a intimidade, para falar de um batismo que ele não conhecia. A igreja dele não sabia nem o que era o Espírito Santo. E ele ainda estava na água fria de João. Ele não sabia o que era o batismo na morte. Porque ninguém pode ser batizado no Espírito Santo sem ser batizado na morte. Às vezes a gente sabe algumas coisas que são importantes, mas tem coisas que já se consumaram. Depois que a lagarta vira borboleta e a borboleta sai do casulo, o casulo não serve mais para nada. Foram muito importantes, mas já foi ultrapassado. Infelizmente nós temos que falar por metáforas. Mas Jesus falou muito por parábolas. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há coisas que nós não podemos voltar. Eles estavam ainda olhando. És tu maior do que Abraão, nosso pai? Era igual a mulher que dizia: és maior do que Jacó, que cavou esse poço aí? Que poço de Jacó? Poço de Jacó seca, eu sou a água que vim para descedentar a vida das pessoas. Quem bebe de mim nunca mais terá sede. Nós vamos conhecer aquele, mas a mentalidade tacanha de escravo fica presa. O que você quer? Alguém me disse outro dia: oh, pastor Glenn, eu estou descobrindo uma coisa. Eu estou tão preso à Bíblia que perdi Jesus Cristo de vista dentro da Bíblia. Eu estou na letra, pastor. Eu estou agarrado com a letra, eu não estou enxergando o Senhor. Eu disse, Dr. Tozer disse isto, que o grande risco do povo de Deus é que ele vai ficar com a letra, e a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Nós precisamos conhecer aquele que nos liberta. Veja o 57 para terminar hoje. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Eu vou dizer uma coisa assim, gente muito perguntadeira, e que pergunta só coisas óbvias, ou que quer explicação para o tamanho da sua cabeça, é escravo. Nós não somos capazes de compreender a grandeza do Espírito Santo.
O Espírito Santo não cabe na minha cachola, nem na sua. Como é que tu sabes dessas coisas se tu não tem 50 anos e Abraão já faz mais de 1000 anos que já morreu, 2000 anos? E como é que tu sabes dessas coisas? Nós precisamos sair desse lugar, o lugar da explicação. Qual é o lugar do caminho das pedras? Onde foi que Jesus andou sobre as águas? Foi por cima das pedras? Me perguntou um dia, com um sorriso de deboche, um jornalista dessa cidade, que escreve muito sobre religião. Eu disse, não, ele não andou sobre as pedras, ele andou sobre a sua cabeça. Acima da sua cabeça, ele estava lá andando. Pelo poder da criação, é esse que criou o universo, tem poder para fazer coisas que eu não compreendo. Mas a escravatura da nossa lógica, da nossa compreensão, do nosso entendimento, quer explicar o Deus inexplicável, o eterno abscondictum, aquele que ultrapassa qualquer razão. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus conhecimentos. A tua mente. Oh, gente, só mentalidade de escravo quer saber picuinha, coisinhas, filigranas. Porque o adorador, ele cai de bruço, dizendo, maravilhoso Senhor. Pai da eternidade, príncipe da paz, eu me quedo diante de ti em adoração, reconhecendo que não posso te explicar, mas eu posso te adorar. Jesus disse, quem comete pecado é escravo do pecado. Tu me escutas, Senhor? Meu menino, eu te escutei. Causas-me dó, me fazes pena. Há tanto tempo que espreito tuas persianas cerradas. Abre-as. Minha luz te há de iluminar. Há tanto tempo me posto a tua porta trancada. Abre-a. Me encontrarás à tua soleira. Por que ficar prisioneiro de ti mesmo? Eu te espero, os outros te esperam, mas tens de abrir, tens de sair de ti mesmo. Cristo te fez morrer. Cristo é tua vida. Que limitação há agora? Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que Deus nos dê a graça de ir além da periferia da nossa limitação. Amém. Alguns domingos atrás, nós começamos a refletir sobre a silhueta de um escravo, o perfil da escravatura, a característica de uma vida de cativeiro. Nós voltamos ao texto de João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8. Nós lemos a partir do verso 30, eu vou pedir que a Ivanil faça essa leitura do 30 até o 58. É um texto longo, mas nós precisamos da palavra de Deus. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe perguntaram, lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão para que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Pai Celestial, Tu nos revelas a Cristo e nos fazes descansar na suficiência da Tua palavra e do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Eu não vou andar muito hoje. Nós temos ceia, mas quero tocar um pouquinho ainda. Este assunto precisa ser
rebatido, batido e rebatido e trebatido. Porque os judeus que haviam crido nele, aqui no verso 30, ditas estas coisas, muitos creram nele. Mas Jesus não ficou aí nessa crença. Creram, fizeram uma profissão de fé, deram um testemunho que creram nele, mas Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Quando ele falou na palavra libertar, eles pularam lá longe. E nós vimos aqui da outra vez que um escravo não se reconhece escravo. Se você perguntar para um escravo do vício se ele é escravo do vício, ele diz que não. Você é um escravo da bebida? Não, quanto eu quiser eu deixo. Do cigarro, coisa assim, dessa natureza. Ele não se reconhece, de um modo geral, o escravo não se reconhece escravo. Uma pessoa que é escrava, por exemplo, do voyeur, pode procurar isso aos psicólogos se eles se reconhecem escravos. Diz, não, eu só dou uma olhadinha, de vez em quando. Mas aquilo captura a pessoa. Quando Jesus falou desse assunto da escravatura, eles disseram, nós nunca fomos escravos de ninguém. E vocês sabem que o povo de Israel viveu grande parte deles na escravatura. 430 anos só no Egito. 70 anos na Babilônia. Não sei quantos anos dos gregos, dos romanos. Estavam lá escravos dos romanos e disseram, nunca fomos escravos de ninguém. É difícil a gente reconhecer que é escravo. Nós não temos muita a consciência da escravatura. A escravatura também tem um modelo extremamente destrutivo. O escravo, ele é arrogante. Ele tem um aspecto crítico. Hoje de manhã nós estivemos abordando sobre o coro do capeta e o coral dos santos. E mostrando que existem aqueles que têm preferência pela murmuração. Normalmente o escravo, ele é murmurento, ou murmurante, ele é reclamador. Você sabe que uma pessoa é escrava pela mentalidade sindical que ele tem. Ele está sempre reivindicando, mostrando que tem direitos. E é uma pessoa que é implicante, é cheia de posições e apedrejadora. Eles pegaram logo em pedra para matar Jesus. Quando Jesus disse assim, vocês não demonstram ser filhos de Abraão, porque Abraão não faria um negócio desse. O pai de vocês é outro. O pai de vocês é aquele que veio matar, roubar e destruir. Quem joga pedra em alguém, não foi livre ainda. Quem maldiz o outro ainda não foi liberto. Tem coisas lá dentro que estão prendendo. Então, Jesus vai mexendo nisso aí. A mentalidade do escravo é uma mentalidade estreita, miúda, tacanha, medíocre, apertada. O filho, ele tem mentalidade aberta, ele vê o horizonte de um pai generoso, gracioso, misericordioso. Essa mentalidade miserável é sempre escravocrata ou escravagista. Paulo faz uma oração para que a mente dos, não vou dizer corintianos não, dos coríntios,
a mente dos coríntios fosse alargada, dilatada, porque eles estavam vivendo uma vida muito fechada, muito miúda, muito apertada. Como aqueles lá do tempo de Israel, quando estiveram na Babilônia, que pediram para eles assim, canta o cântico do Senhor. E eles, como é que vamos cantar? Nós somos escravos. Escravo não canta, escravo só geme. Reclama, murmura, xinga, fica zangado. Mas quando tirou a algema, eles saíram feito bezerro desmamado, pulando. A nossa boca se encheu de riso, de cânticos. Nós não podíamos deixar de falar das alegrias, o que Deus tem feito por nós. Estamos alegres, saíamos contentes, porque liberto é uma pessoa agradável para se conviver. Você pode perceber quando uma pessoa está presa num passado de mágoas ou de ressentimentos, que a linguagem dela cheira aquele passado, está preso. São vários tipos, eu estou fazendo um pouquinho da recapitulação, né, daquela posição delatora, intrigante, fazer intriga, fazer fofoca, isso tudo é coisa de escravo. Vocês se lembram que quando o filho pródigo retornou, o pai fez uma festa para celebrar a chegada do filho, ele botou uma orquestra, ele matou o boi cevado, ele fez um banquete e dançavam, e estavam alegres. E chega o irmão mais velho que tinha mentalidade de escravo, que disse para o pai assim, há tantos anos que eu te sirvo e nunca recebi coisa alguma. Isso é mentalidade de escravo. Quando ele chegou, ele empacou, ficou do lado de fora. É outra coisa, característica de escravo, ele não festeja, ele não vai para a festa, ele fica lá esperando o tratamento deferente. Ele quer uma coisa deferencial, assim, mais requintada, um convite. E ele ficou lá do lado de fora, sabe fazendo o quê? Conversando com outro escravo, porque gambá cheira gambá. Escravo gosta de conversa de senzala, é de escravatura. E fica lá naquela conversa de doença. É uma coisa assim, ó, ao invés de participar, ele ficou do lado de fora e, empacado, o pai disse, meu filho, entra. Ele disse, o que eu vou fazer? Estava lá conversando com o escravo. Você descobre perfeitamente quando um sujeito é escravo por causa dessas atitudes. Ele não foi liberto. Ele não tem alforria. Nós falamos aqui, na primeira vez, que, deixa eu ver como é que chama a lei João Alfredo de Oliveira. A lei João Alfredo de Oliveira é a lei áurea, a lei da libertação dos escravos. Ela foi assinada pela princesa Isabel. Aliás, o professor Jorge Cerneve me contou que D. Pedro II não assinou nenhuma das leis, nem a do ventre livre, nem a do sexagenário, nem a lei áurea. Todos só a princesa Isabel que assinou, ele sempre estava fora. E ela é que assinava as leis para a libertação dos escravos no Brasil. Mas, séculos depois, os calungas, lá no estado do Goiás, Tocantins, ainda viviam pensando que eram escravos. Porque a ignorância é a coisa terrível da escravatura. Vamos dar uma lidinha assim. Eu vou parar quase já aqui, mas só para a gente chegar, eu vou voltar, pode deixar. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, os versículos 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Uma das formas de aprisionamento de uma pessoa, de uma nação, de uma coisa, é a ignorância. O Deus desse século tem cegado o entendimento, a compreensão, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. A ignorância é a arma mais terrível de escravatura. E o desconhecimento do evangelho de Jesus Cristo na sua exuberância faz com que muitas pessoas comprem gato por lebre. Eu recebi um livro sobre a cruz, de um teólogo, e eu fiquei assim um tanto meio... Será que a pessoa que me deu o livro estava compreendendo exatamente aquilo que está escrito naquele livro, achando que aquele livro é um livro de verdade sobre a cruz de Cristo? Confundindo fardos pesados que nós levamos nas costas, que todos nós passamos tribulações desse mundo, com cruz? Será que nós temos compreendido realmente o significado do Evangelho de Jesus Cristo? Ou estamos ainda presos a conceitos e preconceitos? Nenhum de nós vai viver neste mundo sem tribulações, sem fardos e sem dores. Isso não é cruz, por favor. Cruz é lugar de morte, não de sofrimento apenas. Precisamos entender que cruz é negação de não mais eu, mas Cristo. Eu carregar o fardo de um filho doente, ou de um problema de um filho drogado, ou o problema de um marido bêbado, ou alguma coisa dessa natureza que vai causar sofrimento, isso não é cruz, não tem nada a ver com cruz, isso não é levar a cruz. Isso pode ser levar um grande fardo, é ter uma grande tribulação, e pode ser uma belíssima escola para nós crescermos na nossa vida. Não tem nada a ver com cruz. Cruz é lugar de morte. De morte do ego. De não mais eu, mas Cristo. Se não compreendermos a luz do evangelho da face de Cristo, nós vamos ficar perrengando. E às vezes eu digo, será que nós estamos compreendendo realmente o significado desse evangelho? Ou continuamos aí com alguma linguagem parecida? Jesus disse naquele texto assim, eu vejo que vocês dizem que Abraão é o pai de vocês, vocês fazem um discurso certo, mas se Abraão fosse o pai de vocês, vocês não estavam agindo como filho, vocês estariam agindo como filho de Abraão. A mentalidade estreita, como foi a frase da Lete, que você disse ainda no primeiro culto, que uma igreja que vive, vamos ver. A igreja que vive para ela mesma, morrerá por ela mesma. A igreja que vive apenas para o seu bem-estar e não o do outro, vai se sucumbir. Nós temos uma missão nesse mundo. A missão nossa não é assistir culto, nem encher templo. Nossa missão é pregar o evangelho para encher o reino de Deus. Para levar pessoas para o reino de Deus. Mas às vezes a nossa preocupação, e como disse a expressão do John Wesley, a minha paróquia é o mundo. Londrina, foi levantada, Londrina é maior do que a primeira igreja batista. Lógico que nós estamos interessados que Deus seja louvado nessa comunidade, é uma comunidade, mas nós não podemos ficar presos aos conceitos teológicos de nossa comunidade apenas.
quando há pessoas precisando ser salvas, ser libertas. Olha que eu tenho tanto preconceito. Minha mente é tão tacanha. Eu preciso de libertação. Se vós permanecerdes nas minhas palavras verdadeiramente, sois meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus havia dito isso para os discípulos que haviam crido nele, para os judeus que haviam crido nele. Muitas vezes eu tenho sentimentos muito mesquinhos. Isso é sinal de escravatura. Escravo dos meus sentimentos, isso é meu. Essa possessividade. Lá no Salmo 107, versículo 14. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Oh Deus, aleluia, Paulinha. Tirou das trevas, da ignorância, da sombra da morte. Você sabe que uma das coisas que mais escraviza as pessoas é o medo da morte. Medo da morte. Antes de eu contar uma história verdadeira de um religioso brasileiro que viajava num avião, vamos ler o capítulo 2 de Hebreus, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A escravatura do medo da morte é um negócio pavoroso. Então, aquele religioso de categoria ia viajando num teco-teco lá pelo interior do Ceará. Estava viajando lá de Crato para daquela cidade para Fortaleza, e eles pegaram uma tempestade. E o aviãozinho foi açoitado para cima e para baixo e tal, e o piloto virou para ele e disse: Excelência, o senhor está em melhor condições do que eu. Porque, pelo que eu estou vendo, dentro de pouco tempo, nós estamos do outro lado e o senhor vai se encontrar com seu Deus. E eu nem Deus tenho para encontrar. E ele disse: Valeu, meu filho, não fala isso não, cruz credo, não fala não, Deus me livre. Eu não quero morrer. Apavorado, chegou em Fortaleza, branco, o avião conseguiu chegar lá. E ele contou isso na imprensa. Tem pavor do que tudo. Enquanto Paulo dizia assim: eu nem sei o que eu quero, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas tem gente com medo de morrer. Lógico que eu não quero morrer agora. Se perguntar, o senhor quer ir agora? Não, ainda tenho, eu acho que ainda tem alguma coisa para fazer. Mas se o senhor quiser me levar, nós vamos bem, vamos satisfeitos. Vou ficar com um pouco de saudade de algumas pessoas, né? Tem minha mulher, os filhos, a gente fica, eu acho que lá do outro lado não vai dar essa saudade. Saudade é agora aqui, né? É alguma coisa que... Mas tanta gente com medo da morte. Será que é isso que faz com que nós vivamos uma vida tão medíocre? Você sabe o que o medo faz? O medo afunda. Eu vou parar aqui só para pensar, para depois a gente poder ter a sequência. O medo afunda os relacionamentos. O Pedro estava todo corajoso. Aliás, eu tenho uma admiração por ele, porque eles estavam naquele barco, tempestade, vento,
Pai. E Jesus tinha ficado lá do outro lado do mar. E de repente Jesus vinha andando em cima da água. Você imagina, de noite, no lusco-fusco. Não vamos espiritualizar a coisa, não. Vamos falar o claro. Vamos lá. Sujeito lá no meio do mar, você vê um negócio andando. Ora, gente, ninguém anda em água. Eles estão aqui, e vento, e vai, e de repente vem aquele sujeito no meio lá. A primeira coisa que a Bíblia diz é que com medo eles gritaram. O medo dá para gritar. Porque a escravatura do medo é muito forte. Tem gente que está aqui, tem medo de barata. Tem gente que tem medo de rato. Minha esposa estava contando hoje que ela tem medo de rato. Desencadeou lá num processo, ela tem medo de rato. Tem gente que tem medo de cobra. Até cobra a gente entende, mas medo de barata é um negócio esquisito. Tem um amigo nosso que tem medo de borboleta. E não vem pensar que é cor-de-rosa, não, porque não é Fanta, não, é Coca-Cola mesmo. Medo de borboleta, tem pavor. Essas fobias são causadas por algum trauma, alguma dificuldade no passado. Mas eu estou falando aqui, estes medos, às vezes o medo da rejeição, o medo de não ter sucesso. Medo de quê? Da solidão. O Pedro, quando viu, eu disse que eu tenho muita admiração por ele, que ele pelo menos disse assim, quando ele gritaram, Jesus disse, não temas. E essa expressão ela é muito repetida na Bíblia. Ela, nas suas várias formas, não temas, não temais, não fiquem com medo, alguma coisa assim, é repetida na Bíblia 366 vezes. Parece que Deus está dizendo para você, para cada dia, num dia, porque nós estamos sempre com medo de alguma coisa, Ele está dizendo, não tema, não tema, não tema. O Pedro diz assim, se és tu, manda que eu vá lá. Isso eu tenho muita admiração por ele, porque eu não iria. Com toda certeza eu sou dos outros 11. Eu acho que Pedro foi, e todos os outros daí para frente passaram a pensar assim, ele teve coragem, ele foi. Mas quando ele ia andando, que ele foi baseado na palavra de Jesus, quando ele ia andando, ele começou a afundar. E a Bíblia diz aí, e a gente termina aqui para continuar depois, no capítulo 14 de Mateus, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Nós começamos a reparar nas forças das coisas que estão fora do nosso controle. Se é uma coisa que nós não podemos controlar, é o vento. Aí a gente fica com medo. Não está no controle, a gente fica com medo. E aí? E reparando na força do vento, teve medo. E afundou. Meu Deus, escravos do medo. Vou terminar aqui fazendo assim. Boi, boi, boi. Boi da cara preta, pega esta menina, esse menino que tem medo de careta.
Tutu Marambá, não venha pra cá, que o pai da menina te manda matar. Pela estrada fora eu vou bem cedinho, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. Sou lobo mau, lobo mau, lobo mau. Você já prestou atenção que toda nossas histórias de criança é na base do medo? Eu passava aqui cantando um bocado. Eu vou voltar a cantar elas uma outra vez. É um mundo tudo com medo. E a igreja no mesmo caminho, botando medo na vida das pessoas. Olha, isso vai para o inferno. Não é o amor de Deus que atrai, não é o medo do inferno. Gente, não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o seu reino. Mas nós vamos agora participar da ceia. A ceia do Senhor é um momento muito importante para aqueles que creem. Isso não é mero ritual. É uma memória significativa. Nós estamos lembrando do sacrifício do Senhor Jesus, ali na cruz, em nosso favor. Aquela morte, quando Ele levou os nossos pecados, quando Ele levou as nossas doenças, quando Ele levou as nossas dores, quando Ele levou a nossa velha natureza e crucificou ali, para que na ressurreição Ele nos desse uma nova natureza. Domingo, quando nós falamos aqui que a Patrícia estava com um problema de cirurgia por causa de um tumor, logo depois nós fomos lá para frente, alguém chegou e disse: pastor, quem é a Patrícia? Eu quero falar com ela. Porque domingo passado, enquanto nós estávamos aqui no momento de louvor, adorando a Deus, eu tinha um tumor e Deus me curou aqui dentro dessa igreja. Porque o Deus da graça não precisa fazer barulho, não. Ele Deus cura. Eu tenho vários casos de curas aqui, pessoas ou psicológicas, ou sei lá o quê, pode dizer o que for. Foi cura da graça de Deus. Porque muitas das doenças são somatizadas e muita da graça de Deus é para dessomatizar e fazer a obra. O Deus da graça está aí, curando, libertando, fazendo. Por quê? Porque Jesus já levou. E nós estamos aqui para lembrar que naquela cruz, Ele morreu a nossa morte, ressuscitou para nos dar a vida dele. E é isto que faz sentido. Você que tem experiência, por favor, você que tem experiência, que sabe que você já passou por esta cruz juntamente com Ele. Você é convidado por Ele a participar. Se você não tem essa experiência, peça a Ele: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Me dá fé para crer que eu morri naquela cruz com o Senhor e que o Senhor é minha vida. Eu convido os diáconos para procederem, por favor, à distribuição dos elementos da ceia. Estes elementos que não em si mesmo, eles não têm nenhum valor além de ser pão e vinho, mas tem muito valor por representar, por simbolizar, por significar aquilo que foi feito em nosso benefício ali na cruz.